Gente, tá todo mundo tão calado. Eu não sei, a minha história foi pesada, como é que foi? Eu acho que você, por A você gente estar no tá. celular, você não consegue ver todo mundo, né? Mas Assim, assim, é fica tranquila, verdade. nós estamos todas te vendo e estamos todas te ouvindo, estamos praticando aqui a escuta, né? E aí a gente vamos debatendo. Certo, Adoramos a beleza. sua história, muito legal, tenho certeza que em algum momento alguma de nós já pensou ou já passou por algo parecido. Então é muito legal você mostrar esse lado para que a gente possa se sentir conectada com você mesmo, tá? Fica tranquila. Gente, essa Radassa é ótima, né? Já nem conheço, mas já amei. Radassa. Gente, vamos lá então. Eu falo um pouco rápido. Se vocês acharem que precisa diminuir um pouco, vocês me sinalizam, tá bem? Mesmo porque a gente Uhum. tem 1 hora. E identidade é tema, assim, para 2, 3, 4 dias, né? Mas Eu tô vamos disponível. falando, Eu, vamos falando. eu Então é o também, estou seguinte, super Eu nem disponível. tô. Uau, tá todo mundo qual é disponível, fica tranquila. para vocês? Tô Qual é a minha disponível, vou essência? anotar tudo. Ó, Eu qual é a minha também, tô aqui, ó. essência? Qual é a minha essência? Essa é a pergunta. Qual é a minha essência? Identidade, né? As pessoas entendem o seguinte, que a identidade, quando você fala de identidade, você se lembra daquele documento, né? Que às vezes a foto não é tão bonitinha e que tem aquele dedo lá, né? As digitais. E de fato, a nossa identidade, ela contém as nossas digitais e ela é única, né? A identidade que foi imposta para nós aqui na Terra e a identidade que Deus nos deu também, ela é única. Então, quero passar para vocês hoje 5 pilares da identidade. A Mil que você está colocando no... Coloquei. Beleza. É porque que eu não estou vendo, mas tá tudo certo. Então, são 5 pilares da identidade. A primeira que eu quero falar para você é quem Deus falou que você é. Essa é o principal fator da sua identidade. O que Deus falou para você. O segundo é o que os meus pais me ensinaram. Isso influencia muito na minha identidade. O terceiro, o que o meu país me ensina, a cultura do meu país. A quarta, como eu me vejo, a forma como eu me vejo, algo fundamental na minha identidade. Como as outras pessoas me veem, é o que você passa para as pessoas, o que você é, você consegue transmitir para as pessoas aquilo de fato que você é, ou está sendo distorcido aquilo que você, a mensagem que você quer passar para as pessoas. Então, eu preciso me encontrar nesses 5 eventos. E agora eu vou explicar para você como funciona, o que é cada evento desse. Gente, eu estou no celular, então de vez em quando chegam as mensagens aqui, tá? Vai me perdoando, por favor. O que Deus falou que você é? Queria que você só pensasse um pouquinho. Vou dar 30 segundos para você pensar. O que Deus falou que você é? Gente, e sim, eu não quero que você se preocupe, eu não vou aqui fazer uma pregação, tá? É porque não tem como falar de identidade se eu não falar do meu Criador, né? Então, assim, eu sou cristã também, mas eu não vou fazer isso aqui, tá bem? Pode ficar tranquila. Mas eu acredito que nós fomos criados por Deus. Então, quando eu falo de identidade, não tem como eu falar, estourou um Big Bang, aí eu apareci, não. Eu tenho que ir lá na raiz. E essa raiz é lá em cima, está conectado. Então, o que Deus falou que você é? Lá em Gênesis 26, Gênesis 1, 26, fala o seguinte, que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, que Ele me criou, a sua imagem e semelhança. A Bíblia também, e assim, eu não gosto de, quando eu vou falar sobre esse tema, dizer para você sobre a Bíblia que as pessoas levam para a religião, mas entendendo que a Bíblia é um livro milenar, que ele está aí há 1000 anos, mais de 1000 anos, e que é um livro referencial, que é o livro mais vendido do mundo, então não tem como não mencionar esse livro.
é um livro de sabedoria, é um livro milenar. Então, tudo que a gente vai fazer, você busca na fonte. E a Bíblia é uma referência. Né? Infelizmente, as pessoas não dão o valor merecido. A gente acaba comprando outros livros sem entender que na Bíblia tem tudo, fala sobre todas as coisas. É lógico que a gente tem que ler outras referências, né? Mas eu quero dizer que tudo que a gente precisa de sabedoria está escondido lá na Bíblia. E a Bíblia fala sobre isso, que lá em Gênesis 1:26 fala que eu sou imagem e semelhança de Deus. Fala também que eu sou filha de Deus, que eu sou filha do Rei, que eu sou amada, que Ele me criou para a sua glória, que Ele se deleita com a minha felicidade e que Ele me criou para ser feliz. Ele não criou para que a gente vivesse por acaso aqui na Terra. A nossa existência não é um acaso, né, como muitas vezes eu achava que era. Por acaso eu fui criada, por acaso eu fui gerada. Então, a minha existência não é um acaso, a minha existência tem um propósito. Deus me criou para um propósito. No percurso, eu fui perdendo a minha identidade, eu fui perdendo o meu propósito. Então, muitas vezes, hoje, eu não sei para que eu fui criada, eu não sei para que eu existo. Mas, se você voltar lá na sua essência, o que Deus falou que você é, você vai começar a entender o motivo pelo qual você foi criada, e você vai se sentir amada. E quando você começa a viver a sua identidade, o fator amor é muito predominante, quando você se sente amada pelo seu Criador, você realmente consegue entender o seu propósito, a sua identidade, o motivo pelo qual você existe. Outra questão, lá em Salmo 139, depois, se vocês não conhecem esse salmo, leia, que ele é muito importante. Ele fala coisas profundas. Lá em Salmo 139, 14, fala o seguinte, eu acho muito lindo, gente, isso. Toda vez que eu leio isso, eu me emociono. Fala que Deus me fez de modo especial e admirável. Você tem noção que é ser feita de forma especial e admirável? Isso é muito tremendo, significa que esse Criador, esse autor, ele te fez de uma forma tão linda, sabe? A Daça, de uma forma, a Daça é a única que eu sei o nome. Vai falar o nome de outras pessoas aí, para eu também falar o nome aqui, por favor? Vou até escrever aqui já. Juliana, Ilza, Maria, Milka. Marília. Leandra? Maria. Maria. Leandra? Leandra? Não. Juliana. Juliana. Beleza. E a Marta, acho que caiu a conexão. A Marta caiu a conexão. Tá bem, gente. Agora eu já vou falar outros nomes, tá? Então, imagina, olha, Deus pegou e fez a Juliana. Falou assim, gente, eu vou fazer a Juliana. E quando Deus te criou, a gente deu um nome. Talvez não é o nome que os seus pais te deram, mas ele te deu o nome. E vamos supor que ele falou realmente que fosse a Juliana. Ele falou assim, eu vou criar a Juliana. Ela vai ser uma mulher muito especial, uma mulher em que eu vou entregar nas mãos dela grandes projetos para ela cuidar. E estou criando ela de uma forma muito única, muito especial, com muito amor, como um ser admirável, que as pessoas vão admirar, que as pessoas vão respeitar. Esse é o propósito dela. Então, Juliana, você foi criada de uma forma admirável, uma forma linda, um Deus que te ama, um Deus que te protege, um Deus que cuida de você, um Deus que está com você em todos os segundos da sua vida, porque isso é promessa. Então, vamos voltar para a identidade. Gente, eu tenho que ir voltando, porque eu vou saindo. Mas é assim mesmo. Então, você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criada de uma forma admirável e única. Então, isso é o que Deus falou para você. A segunda coisa é como os meus pais me criaram, o que os meus pais me ensinaram. Isso influencia na identidade, porque quando a gente é criança, tudo aquilo que os nossos pais fazem, a gente copia. Tudo aquilo que os nossos pais nos ensinam se torna uma verdade absoluta na nossa vida. Então, e depois a gente cresce, quando a gente é adolescente, a gente começa a se rebelar, mas aquilo já está impregnado na nossa identidade. Por exemplo, se sua mãe é uma mãe grossa, bruta, porque existem, né, gente, que grita com você, isso vai fazer com que você seja uma pessoa desestruturada, né? Eu, por exemplo, quando alguém grita comigo, eu não sei onde isso aconteceu, porque os meus pais não eram assim, quando alguém grita comigo, me desestabiliza. Isso é algo que aconteceu lá na minha infância, que eu preciso resolver.
Quando eu escuto um grito, eu gelo, fico assim, tipo, sem ação. Então, é algo que eu preciso resolver que está lá na minha infância, que isso não foi na fase de adulto. Então, se você teve um pai autoritário, provavelmente você vai ter problemas. Você vai querer ser autoritária, principalmente se a mãe foi autoritária, se a mãe era uma mãe que mandava na casa, que tomava todas as decisões, você vai tender a ser da mesma forma. E se seu pai era muito autoritário, você vai ter problemas com autoridade. Por exemplo, quando o seu chefe vai falar com você, você vai ficar sem saber o que falar, você não vai saber o que falar, você vai ter problemas em chegar perto de pessoas que estão no nível superior que você. Então, isso tudo vai marcando a nossa identidade, são coisas que aconteceram na nossa infância. Se você foi abusada, isso é uma marca terrível na identidade. Então, existem aspectos profissionais, por exemplo, os seus pais queriam ser médico e o sonho deles é ter uma filha médica. Então, isso vai interferir, ele vai formar você uma vida toda para entrar na medicina, para ser uma médica bem-sucedida, e se você não consegue, você começa a se sentir frustrada. Se você não consegue passar numa faculdade de medicina, você começa a se sentir frustrada. Os nossos pais nos criam para a gente entrar no modelo que a sociedade pede. Porque o que acontece? Nossos pais pensam o seguinte: eu vou ter um filho, uma filha, vai ser bem-sucedido, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, nossos pais criam para a gente entrar num padrão que a sociedade exige. E muitas vezes não é aquilo que você precisa, não é aquilo que Deus desenhou para você. Então, começa essas duas informações, elas não se casam. Isso já começa a gerar uma crise existencial, uma crise de identidade. Ok? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Gente, como que você resolve essa questão? Não sei porquê, mas a Radassa estava virando o olho aí nessa questão dos pais. Não, eu tomei água aqui quando ela falou, né, de mãe autoritária, fiquei bem assim. É engraçado como isso influencia, porque a minha mãe, ela é extremamente dominante. Minha mãe, quem manda é ela. Então, assim, e aqui em casa eu percebi que eu casei, eu trouxe isso. Espera, eu que mando aqui. E isso é tão assim, gente, nossa, é muito complicado. É Muito complicado. E o que acontece? Os nossos pais, eles fazem isso, e muitas vezes não é por maldade, né? É porque eles entendem que é o melhor caminho. E hoje, o que eu acho mais interessante hoje dessa tecnologia toda que a gente tem, é que a gente pode ser pais diferentes, né? Que hoje a gente consegue entender onde estão os problemas, identificar os problemas que eu tenho, não passar isso para os meus filhos, e a gente pode ser pais diferentes. Por exemplo, tem uma questão que, Milko, quando faltar 30 minutos, você me avisa, por favor, tá? Gente, a gente começou atrasado, né? Fique em paz, vai falando aí. Também. Então, por exemplo, esses dias, eu tenho uma amiga, ela falou o seguinte, eu falei, o filho dela tem 11 anos, 9 anos, eu acho, 8 anos, não, 10 anos, gente, vamos matar em 10. E aí eu falei para ela assim, se ele não ajudava, a gente conversando, ela reclamando algumas coisas, eu perguntei se ele não ajudava nas tarefas de casa. Ela falou assim, o meu filho só vai estudar. Então, provavelmente, foi algo que aconteceu lá na infância dela, né, que ela ou trabalhava muito, alguma coisa, e agora ela não quer partilhar as responsabilidades da casa com o filho, porque ela só quer que ele estude. Mas isso vai gerar um adulto que não vai ajudar nas tarefas de casa, que vai ter crise no primeiro emprego, porque ele vai ter muito conhecimento e pouca prática, e não vai conseguir um emprego bom, à altura que ele acha que merece no primeiro emprego. Ele não vai saber reconhecer as responsabilidades pequenas que ele tem no dia a dia. Então, isso vai gerar muita crise. E isso tudo porque ela teve um problema na infância dela, né? E outro problema que eu escutei esses dias, isso foi dentro da minha família. Não posso falar os nomes, mas eu poderia até falar. A pessoa falou assim, tem uma filha, e ele deixa a filha fazer de tudo. Ele falou assim, eu dou tudo para minha filha, porque eu não tive na minha infância. Então, ele não fala não para a filha, porque na infância ele tinha muitos nãos, porque nossos pais não podiam. Falei que
Porque nossos pais não podiam dar tudo que a gente queria, a gente teve muita recessão na infância, muita escassez, a gente quase passou fome. Então, hoje, ele dá tudo para a filha, não fala não para a filha hora nenhuma, porque ele não teve na infância. Então, isso vai gerar uma crise de identidade nessa menina. A primeira vez que ela começar a ouvir não, porque a vida fala muitos nãos para a gente, ela vai ter problema. E aí é um problema que ele trouxe da infância dele, que está transferindo para a filha, né, de forma reversa. Ele teve muitos nãos, então agora eu não vou dizer muitos para minha filha, para ela não ter problema, mas ela vai ter problema, porque a gente precisa de limite. Então, tudo isso, gente, é muito sério em criação de filhos. Tudo isso vai influenciando na nossa identidade. E a gente precisa ressignificar tudo que aconteceu na nossa infância, tudo que os nossos pais fizeram, tudo que os nossos professores falaram pra gente, professores que falam pra gente que você é burro, que você não dá conta, que você é isso. A criança começa a ter dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado, acha que ela não é inteligente o suficiente, acha que ela não é capaz o suficiente, porque uma professora falou que ela não era capaz. Então, são coisas que acontecem na nossa infância, que a gente precisa ressignificar. Outro processo é o que a nossa cultura fala que nós somos. O Brasil, as pessoas falam que o Brasil é o país do jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro, ou seja, a gente não pode... Não pode, mas a gente dá um jeitinho. É o país da sensualidade, as mulheres sensuais. Então, é muito importante o que o nosso país fala, é muito importante a nossa cultura, a gente tem que respeitar a nossa cultura, a gente tem que respeitar o nosso país. Mas quando aquilo que no meu país prega, ele está interferindo nos princípios, né? A gente precisa ressignificar, a gente precisa abandonar aquelas práticas que não são éticas, que interferem nos meus princípios e que interferem na minha identidade. Por exemplo, a gente vive num país de terceiro mundo. Vocês acreditam que isso não interfere na nossa questão de escassez, muitas vezes? Sim? Porque a gente é considerado... Hoje, gente, porque a galera é mais nova do que eu aí, hoje a gente está num país, que ele é de terceiro mundo, mas ele é reconhecido lá fora. Antes não, era simplesmente um país de terceiro mundo, era nada. O Brasil era só reconhecido pelo futebol e pelo carnaval. Hoje não, hoje a gente está num nível melhor, sabe? Hoje o Brasil ele é visto lá fora, mas antes não era. Era um país de terceiro mundo. Isso interfere muito na nossa identidade, porque a gente começa a ter bloqueios de escassez, sabe? De ficar num mundinho aqui dentro e achar que a gente não... As portas do exterior não são abertas para nós. E isso é muito importante a gente prestar atenção nessa questão do país, porque é algo muito forte na nossa identidade. E a gente precisa ressignificar. Se a nossa cultura, se ela não leva você para princípios excelentes, tá? Ok? Outra questão me perdi aqui um pouquinho. Mas outra questão é porque eu organizo e depois eu comecei a falar com vocês e tirei todos os papéis da minha frente. Outra questão, então, é o país, como eu me vejo. Como eu me vejo. Como eu me vejo, né? Beleza. Como eu me vejo. Quando eu disse para vocês que eu tinha aquelas crises existenciais da forma que eu me via. Eu me via como uma pessoa frustrada, uma pessoa que foi abandonada na infância, uma pessoa com muitos traumas, que não era amada por ninguém, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa feia, que eu me sentia feia. Então, provavelmente os meus pais não me aceitaram porque eu era feia, porque eu era muito magra, eu me sentia muito deslocada, magrela, cabelo de bombril, era um monte de coisa, gente. Esse cabelo loiro aqui, liso aqui, tem muita coisa aqui, muita história. Ô, Kézia, Oi? eu acredito que eles rotulavam a gente, não por maldade, mas pela época que eles viviam, mas tinha aqueles rótulos, né? E não era por maldade. Esse cabelo de bombril, esse cabelo é difícil, esse cabelo é não sei o quê. Você é muito magra, esse Olivia Palito. E assim, é uma coisa muito normal, né, de ser falado, mas aquilo vai criando alguma coisa dentro de você. Exatamente. Eu tento cuidar muito na hora que eu tô cuidando do cabelo da Cecília.
Falar assim, ai, minha filha, nossa, seu cabelo tá difícil, é difícil. Por quê? Se eu tô falando que o cabelo dela tá difícil, aquilo ali já tá sendo uma barreira para ela. Não, eu Sim, preciso resolver isso aí. Se tá difícil, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Porque exatamente. meu E cabelo era tá difícil legal do mesmo. jeito que tá. E era difícil mesmo, porque quando eu era criança não existiam os produtos que tem hoje, né? E como meus pais eram muito pobres, eles não tinham dinheiro para comprar muitos produtos. Então era tal do Neutrox, né? Era só isso que usava no cabelo. E era muito cabelo, e era muito piolho, e naquela época tinha muito piolho, né, gente? Então, assim, voltando para a nossa atualidade, graças a Deus, não deixar o passado para trás, tudo isso, como as coisas que aconteceram na infância, faz com que a gente se enxergue hoje, né? Como a Milka disse aí, quando ela fala, seu cabelo está muito difícil, quando você precisa de ajuda para a pessoa desembaraçar o cabelo, dizer, mãe, eu queria que você penteasse meu cabelo. Ela, não, minha mãe, acho que o meu cabelo é difícil. Ela começa a ter barreira, impedir as coisas, impedir a ajuda, porque as pessoas vão achar que é difícil fazer aquilo para ela. Porque ela entende que é difícil para ela, que é difícil fazer para ela, né? E aí, principalmente, se a outra filha tem um cabelo melhor, não é que é melhor, mais fácil de cuidar, ela vai se sentir rejeitada porque a mãe prefere mexer no cabelo da outra. Gente, é muito sério. Com essas coisas que vão acontecendo na infância da gente, fazendo com que a gente se veja ao longo da vida. Então, se você teve um pai ausente, os pais ausentes, você vai se sentir rejeitada. A forma como você se vê é como uma pessoa rejeitada, uma pessoa que as pessoas não se preocupam com suas coisas, com você, as pessoas não te amam. Então, você começa a se ver dessa forma. E isso vai interferir todas as outras fases da identidade, exceto a primeira, que a primeira é essencial, mas essa é uma das que mais pesa na vida da gente, a forma como que eu me vejo. Eu já deixei de entrar em empresas grandes porque eu me via incapaz de concorrer com as pessoas que estavam lá, então eu nem comparecia para a entrevista. Muitas vezes, no trabalho, eu não tinha coragem de pedir um aumento porque eu achava que eu não merecia aquele aumento. Eu sempre trabalhava muito, mas mesmo assim eu achava que eu tinha que dar mais do que os outros para eu merecer, sabe? E aí ia outra pessoa que até trabalhava menos do que eu e conseguia aquilo que eu queria conseguir. O que é isso? É aquela sensação de você achar que você não merece. Necessidade de aprovação, necessidade de merecimento. Isso tudo vai te marcando a vida toda e fazendo com que você deixe de ganhar e de lutar por aquelas coisas que você merece na sua vida, que você tem direito, simplesmente porque você acha que você não merece. Isso tudo vem da infância. Então, a forma como eu me vejo, ela é essencial para destravar uma identidade. Eu preciso olhar para mim, me conhecer e começar a entender. Existe algo bom dentro de mim, mesmo que eu não consiga ver, eu preciso acreditar. Existe algo bom dentro de você que foi plantado. Quando Deus te formou, Ele plantou algo muito bom dentro de você. Quando o homem foi criado, Deus disse, é muito bom. Então, existe algo bom. Mesmo que as pessoas vieram e jogaram um monte de entulho em cima de você, mesmo que vieram circunstâncias, o seu país, os seus pais, os professores jogaram um monte de lixo em cima de você. Esse algo bom está tão enterrado lá dentro que você não consegue ver, mas existe. Existe algo muito bom dentro de você. Ok, gente? Ok? Tá tranquilo até agora? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Não? Tranquilo. Como as pessoas me veem, que é outro tópico, né? Como as pessoas me veem. É importante, vocês concordam que é importante? Muito. Mas não é essencial, né? Não pode ser tão importante a ponto de que o que as pessoas falam sobre você seja uma verdade na sua vida, né? A verdade da sua vida é como você é, como Deus falou que você é. As pessoas, elas não conseguem ver o seu coração, elas conseguem ver muitas vezes o seu comportamento. E o seu comportamento pode estar distorcido, porque a sua identidade está distorcida, né? Então, você se comporta de uma forma, mas o que você é dentro de você é de outra forma. Isso é porque a sua identidade está distorcida, não está refletindo o que você é. Às vezes, você se comporta de outra forma. Então, e aí as pessoas acabam te julgando,
te falando coisas sobre você e você começa a acreditar naquilo que as pessoas estão falando sobre você. Ah, você é a Milka, eu vou falar da Milka agora. Ah, você tá no marketing digital, Milka? Você é blogueirinha? Assumi já assumi isso. Já. Ah, mas você acha que dá certo? Você mora aqui em Chapadão, aí em Chapadão, tipo, essa cidade tão pequena. Olha, eu acho que não dá certo. Olha, você vê dessa, não tem ninguém na sua família que faz isso. Sua mãe é funcionária pública. Então, eu acho que não dá certo. Eu acho que você poderia ir para outro caminho. E aí, a Milka não se conhece, não sabe, não conhece o potencial, ela começa a acreditar no que as pessoas estão falando. Começa a questionar, né? Vai fazer um concurso, Milka. Tipo isso, né? Vai fazer um concurso, Milka. Nada contra quem tem concurso, mas é o que eu escuto muito até hoje. Concurso, de verdade. Concurso na prefeitura, né? Meu pai. Meu pai e minha mãe. Concurso na prefeitura. E aí, você pensa, aí você não se conhece, você não conhece o potencial, você pensa, ela tá certa. Eu acho que isso é meio difícil mesmo, tem tanta gente fazendo já, né? Tão concorrido. Eu acho então que eu vou estudar para concurso. Ela pode ter passado no concurso, mas ela nunca vai fazer aquilo que de fato ela nasceu para fazer, né? O que queima, né? O que queima aqui dentro. O que queima aí dentro. E aí fica aquele profissional frustrado, que levanta, vai, de repente fica até engordando, porque a gente, quando não está feliz, a gente começa a engordar mesmo. E pronto. Ou tá feliz demais e começa a comer muito, ou tá infeliz e começa a comer muito. Então tem que dosar. Então o que as pessoas falam que a gente é importante, mas não é essencial. Não é essencial. Então se a pessoa fala algo para você que não tem a ver com a sua identidade, que não tem a ver com o seu propósito, você só escuta e desconsidera, né? Como que é importante como os seus filhos te veem, porque você é uma referência de vida para eles. Então, como os seus filhos te veem é importante. Como o seu esposo, seu cônjuge te vê é importante, porque vocês são uma só carne. Como os seus pais te veem é importante, porque eles são os seus progenitores. Mas fora isso, é importante, gente, o que os pais falam. Mas a gente tem que entender o momento de sair debaixo dessa autoridade que os pais, a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, mas não que a gente tem que viver debaixo dessa autoridade para o resto da vida. Existe um momento em que você vai trilhar seus próprios caminhos. E hoje eu penso o seguinte, eu preciso trilhar os meus próprios caminhos, porque na situação que os meus pais me ensinaram a viver, eu não tenho como ter dinheiro suficiente para cuidar deles na velhice. Então, isso é uma verdade muito grande para mim. Eu preciso procurar os meus próprios caminhos para ajudá-los. Então, hoje eu tenho essa consciência, mas se a gente for simplesmente porque os nossos pais ensinam, a gente acaba ficando debaixo das asas deles lá e você não consegue sair. Então, é importante se honrar pai e mãe? É importante não, é um princípio, né? É um mandamento como promessa, é um princípio. Mas você tem que trilhar seus próprios caminhos, você tem que sair debaixo das asas dos pais e das mães, mesmo porque senão você não vai ter como cuidar deles na velhice. Então é muito importante como essas pessoas te veem, mas não é essencial. O essencial é como você se vê e como Deus te vê. Isso é essencial. Ok? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Gente, eu queria contar uma historinha para vocês agora. Eu queria que vocês fechassem os olhos e que vocês imaginassem essa cena que eu vou falar, tá? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos, respira, solta pela boca. 3 vezes, tá? Fecha os olhos. Só para a gente desacelerar um pouquinho, que eu falo muito rápido.
Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e imaginasse. Existe uma criança, e ela é uma criança muito amada. Ela era tratada como uma princesa. E ela é uma princesa. Filha única, linda, gentil, educada, e tinha muito conforto e riqueza na sua lar, na sua casa, no seu palácio. Ela tinha tudo que ela queria à sua disposição. Tudo que os pais dela fizeram na vida foi para dar um conforto para ela. Foi para que ela fosse feliz, foi para que ela tivesse uma vida plena. Até que um dia, ela estava andando pelo palácio, e o palácio era muito grande, e ela encontrou um sótão. Nesse sótão, seus pais guardavam muitos enlatados, para, em caso de guerra, caso tivesse guerra no país, eles pudessem se refugiar no sótão. Mas ninguém sabia desse sótão, só os pais. A menina não sabia desse sótão. Então, ela entrou no sótão. Enquanto ela estava no sótão, teve um terremoto, e ela ficou trancada no sótão. E todo o palácio foi destruído. Então, em cima daquele sótão, ficou todos aqueles entulhos do palácio. E ela ficou lá por anos dentro desse palácio. E os seus pais a procuraram, sim, por muitos anos. Mas ninguém imaginava que ela podia estar no sótão, porque eles entendiam que ela não sabia do sótão. E acontece que ela cresceu dentro daquele sótão. Ela se trancou naquele quarto. Ela ficou naquele quarto, naquele sótão escuro, por anos da vida dela. E só existe um problema agora. Ela cresceu, mas ela não sabe que ela cresceu. Ela continua uma menina. E quando ela entrou naquele sótão, ela era uma menina. Então, ela não conhece nada do mundo, ela continua uma menina. Existe uma possibilidade somente dela sair dali. Somente ela pode sair dali. E a decisão é dela de sair dali, daquele sótão. A decisão é dela de ir cavando, e ela consegue ver uma luz lá no fim. Existe uma chance dela sair. Existe uma luz. Ela está vendo uma flechinha de luz. Mas ela precisa ter uma ação. Ela precisa entender que a atitude de cavar é dela. E que ela consegue. Ela precisa sair para ela conseguir viver a vida abundante, a vida cheia de riqueza, e voltar a ser aquela filha amada que ela é, que os pais dela nunca deixou de amar. Mas ela precisa cavar e sair daquele local, para que ela possa viver toda a riqueza que que os pais dela preparou para ela. Essa riqueza é a nossa vida. Essa riqueza é tudo aquilo que Deus preparou para nós. Essa riqueza é a nossa real identidade. Tudo que ela tem que cavar, esses escombros, esse lixo que está em cima dessa casa, desse sótão, são as nossas emoções feridas. São as nossas frustrações, são as nossas fraquezas, são os nossos medos, são as nossas decepções, as nossas rejeições, os nossos traumas, os nossos bloqueios emocionais. Tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. E isso está fazendo com que ela fique naquele quarto escuro, com medo de sair para fora. Então, para ela sair para fora e viver a vida abundante, ela precisa vencer cada um desses lixos. Abra o seu olho agora. Alguém conseguiu se imaginar dentro disso? Consegui, sim, me ver dentro do sótão. Você entendeu que você era essa menina que estava dentro do sótão. Gente, existe o quarto escuro, sabe? O quarto escuro é a nossa identidade que não existe mais. Ela existe, mas ela está apagada. É como se tivesse jogado um balde de tinta preta nela e ela está apagada. O quarto escuro é onde nós nos trancamos para que a gente não seja mais ferido pelas pessoas. O quarto escuro
é o nosso comodismo, porque muitas vezes ficar onde nós estamos, mesmo que seja no sofrimento, é mais fácil do que eu ter uma ação para eu crescer, para eu resolver os problemas. Porque a gente acostuma com o sofrimento, a gente acostuma com o conforto. E aí fala assim, nossa, mas o sofrimento é conforto? Infelizmente, ficar naquele comodismo, às vezes é um conforto, porque sair e tentar compreender o desconhecido é mais difícil do que ficar ali sem ação. É lógico que o resultado é diferente, mas ficar ali, sabe, ir para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, assistir televisão e depois dormir, é mais fácil do que você ficar lendo livro todos os dias, do que você ficar falando com um monte de pessoas todos os dias, do que você levantar cedo hoje, meu cabelo estava super enrolado, você fazer chapinha e vir falar com vocês. É mais fácil dormir até 10 horas. Mas e aí? Qual é o resultado disso? O resultado disso vai fazer com que eu viva uma vida plena, porque o que me gratifica, o que me deixa feliz é, de fato, ajudar as pessoas. O que me deixa feliz é eu contar a minha história, entender que a minha história pode ajudar alguém. Por mais que ela me machuca muitas vezes falar de algumas coisas, mas saber que ela vai ajudar alguém. Desculpa, gente. Saber que a minha vida, que tudo que eu passei não foi em vão, isso é muito gratificante. Saber que eu conheço os quartos escuros, sabe? Que eu posso ajudar pessoas a saírem desses quartos escuros. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa, não assim, gente, mas pessoalmente, e saber se ela está num quarto escuro, sabe? Eu consigo olhar para uma pessoa e identificar. Ela está num quarto escuro. Ela está com a identidade totalmente distorcida. E aí, só que aí eu sei disso. Eu sei que ela está no quarto escuro, eu sei que ela está com a identidade distorcida, eu sei que ela precisa de ajuda, mas não tem como eu entrar. A pessoa tem que ter uma ação de sair do quarto escuro e falar, eu não aceito mais, eu quero sair disso e eu preciso de ajuda. Então, essa ação é da pessoa, não é de quem identifica. Eu identifico, mas eu só consigo ajudar se a pessoa deixar. Se a pessoa realmente vê que existe uma luz lá no fim do túnel e que ela pode sair dali e que ela precisa de ajuda e que aí sim a gente pode pegar na mão e tirar essa pessoa do quarto escuro porque ela quer. Porque ela precisa, ela quer mudança, ela reconhece que existem traumas, existem bloqueios, existem coisas que ela precisa ressignificar e mudar, e aí a gente consegue ajudar. Então, passando para frente. Gente, desculpa, eu me emociono, sabe? Porque são coisas que a gente percebe hoje que existe um monte de gente, principalmente adolescentes, sabe? Com identidade totalmente distorcida, sabe? Que não tem perspectiva de nada. Um monte de gente que não consegue compreender o sentido da vida. E isso é tão triste, sabe? É tão desafiador, porque você quer gritar, você quer ajudar as pessoas. Mas não tem como você ajudar se as pessoas não reconhecerem que elas precisam de ajuda. E um momento como esse que a gente está aqui, são momentos que você consegue identificar onde você precisa de ajuda, onde precisa ser mudado, e aí você consegue decidir se você quer fazer isso ou não. Ô, Késia, Oi? deixa eu só fazer um comentário aqui, se você me permite, Claro. sobre... Eu achei até muito interessante, a Milka falou, né, que você ia trazer muito a questão de Deus, né, e não a questão religiosa, mas realmente de Deus. E eu acho assim, ele nos disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, tudo que não é abundância na nossa vida, ela é disfunção e merece ser tratada. Deus não quer que a gente viva numa pobreza de espírito, numa pobreza financeira. Ele não nos colocou aqui para isso. E às vezes eu vejo que tem pessoas que acham que Deus colocou ela nessa situação, quando na verdade são as nossas ações que nos colocam nessa, né? Ai, mas eu passei tanta coisa na minha vida, né, que Deus permite algumas coisas assim na nossa vida, mas tem coisas que realmente somos nós quem causamos,
tem feridas que somos nós quem causamos. Então, é importante a questão da autorresponsabilidade. Ok, a minha vida, ela é sim um problema meu. Não é o governo, não é os meus pais, não sou. Agora eu sou uma adulta. Às vezes eu sou resultado de uma casa sem estrutura. Mas ok, o que que eu vou fazer? Agora eu já sou uma adulta. O que que eu posso fazer daqui para frente para Tá. melhorar a minha vida? Porque eu tenho acesso a essas informações. O que não dá é a gente se vitimar para o resto da vida. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, sou Gabriela. Então, eu acho que falta essa percepção em muitas pessoas. E é muito legal o que você disse. Eu acho que é muito importante mesmo. É ressignificar a história, né? Como você disse, eu já passei por isso. Beleza, os meus pais erraram. Mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? E às vezes a gente quer que alguém seja punido pelas coisas que aconteceram com a gente, porque é injusto. Tem um monte de coisa que é injusta, mas a justiça terrena, ela é muito vã, porque é injusto, porque está diante dos nossos olhos, é o que a gente consegue ver. Mas o que acontece no interior de cada pessoa, os motivos que levaram a pessoa a fazer determinada coisa, só Deus sabe. Então, é a gente parar de olhar para o outro, na questão da autorresponsabilidade, parar de olhar para o outro pelas ações que o outro teve e olhar para você. O que eu posso fazer? Uma coisa também é tentar olhar com outros olhos tudo isso, né? Às vezes a gente sempre olha com um olhar negativo. Exato. Tudo que passa na nossa vida, não estou falando que a gente tem que sofrer, não é isso, mas tudo que a gente passa na nossa vida, a gente pode ter um olhar, tipo assim, o que eu posso aprender com isso aí? O que eu posso... E essa bagagem que eu tenho agora, o que eu posso usar essa bagagem para transbordar, para ensinar, para motivar outras pessoas através da minha experiência? Né? Então, às vezes, é a nossa percepção, é o nosso olhar sobre aquele problema. O que eu posso fazer com isso? Ou eu posso me afundar, ou eu posso sair daqui e ajudar outras pessoas com isso aqui. E transbordar na vida das pessoas, né? A questão da autorresponsabilidade tem muito a ver com a nossa identidade, porque quando eu não assumo as responsabilidades, quando eu sempre acho que a culpa é do outro, eu também estou falando que a minha identidade é distorcida. Por exemplo, tudo que a pessoa fala te fere, te atinge. Tudo te atinge. Tudo que o outro faz te atinge. Se o outro está de mau humor, te atinge. Não, se ele está de mau humor, é um problema dele, eu estou bem, né? Então, não é meu esse problema. Não é comigo, é com ele, né? Na vida de casado, principalmente, né? As mulheres, às vezes, acordam de mau humor. Tudo bem, desculpa, gente. Então, assim, se o outro está em crise, não. Por que eu estou me ofendendo se a crise é dele? Né? Não pegar os problemas que não são meus. E aí existem processos, né, que a gente não consegue compreender, né? Então a gente precisa, peraí, isso aqui não é culpa minha, beleza? Não foi uma decisão minha, mas se Deus permitiu que eu vivesse esse processo, é porque eu preciso catar alguma coisa aqui para que é uma pedrinha para eu impulsionar. Eu estou construindo a minha escadinha. É um processo para eu me impulsionar. Gente, Deus não permite nenhum processo para você descer a escada abaixo. Todo o processo é uma escadinha para você chegar ao topo. Todo o processo é uma pedrinha para construir a sua escadinha para você chegar ao topo. Só que a gente começa a se vitimizar nos processos e começa a não entender os processos. E aí a gente sofre e acha que aquilo não serviu para nada. E de fato não serve, porque se você não aprendeu nada, não serve. Então, tudo que acontece na vida da gente, a gente tem que aprender, a gente aprende. E outra questão é que a Bíblia fala que o tolo aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O erro do outro também pode me ajudar, pode me ensinar a chegar num lugar, a cumprir o meu propósito, porque eu começo a entender onde eu não posso errar para que eu chegue onde eu preciso chegar.
Mas voltando para a identidade, gente. Voltando para a identidade, depois que eu identifiquei que existem problemas, né, que eu estou trancada num quartinho escuro e que existem, que às vezes, de repente, alguém que está aqui falando com a gente, ela não tem esses problemas, mas, gente, o autoconhecimento, ele é diário, sabe? Algum problema a gente tem, porque senão nós já seríamos levados para o céu, se a gente não tivesse nenhum problema, se a gente fosse perfeita, porque a Terra, ela não suporta perfeição. Se eu sou um ser humano, eu estou aqui na Terra, se eu sou perfeita, eu não estaria mais aqui. Então, se eu estou aqui hoje, é porque ainda existem processos, existem coisas para serem mudadas, existem coisas que eu posso fazer para ajudar o outro, existem coisas que eu posso fazer para transbordar na vida do outro, para resgatar pessoas que estão sendo, que estão saindo do caminho, que estão deixando de viver aquilo que foi proposto para ela. Então, como eu faço, Kézia, para eu sair desse quartinho escuro? Como eu faço para eu sair desse sótão, para eu tirar esse tanto de lixo que foi colocado em cima de mim? E que eu não tive culpa, mas já está lá esse lixo, então eu preciso tirar. Como eu faço? Você precisa assumir a sua identidade. Qual a identidade que eu preciso assumir se eu nem conheço qual é a minha identidade? Se eu nem sei qual é a minha identidade? Primeiro, você precisa tomar consciência do seu estado atual, saber onde você está. Eu estou realmente no fundo do poço? Eu estou num quartinho escuro? Eu estou num sótão? Onde eu estou? Qual é a minha situação atual? Quais são os problemas que eu tenho hoje? O segundo, identificar os resultados que você deseja. Onde você quer chegar? O que você quer fazer da vida? Ah, eu não quero nada. Então, você está pior ainda do que eu imaginava. Que algum sonho a gente tem que ter. Se você não tem nenhum sonho, então comece a identificar onde você está e comece a resolver as questões para que você comece a descobrir os sonhos. Descobrir o que tem sabotado a sua história. Por exemplo, gente, eu descobri recentemente e existem coisas na vida da gente, o autoconhecimento é algo tão impressionante que você pensa que você resolveu uma história e aí quando você começa a mexer nela, você começa a entender que existem mais coisas para serem solucionadas, que não existem pendências. Eu sempre tive uma questão de rejeição muito forte na minha vida. Só que eu entendia que isso já tinha sido resolvido, que estava tudo certo. Agora eu sou coach, eu estudei bastante sobre isso, está tudo certo. E aí, a semana passada eu estava numa jornada, a jornada chama Jornada do Autoconhecimento. Então, a gente estava fazendo muita técnica de PNL e de constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar. E a constelação familiar, ela mexe muito com essa questão da família, né? E aí fizeram uma técnica lá de rejeição que me abalou totalmente. E eu fiquei muito frustrada, porque eu já entendi que isso tinha sido solucionado, sabe? Então, quando eu falo assim, descubra o que tem sabotado a sua história, e aí eu comecei a estudar sobre a rejeição, e entendi que muitas coisas que eu não consigo fazer ainda na minha vida tem a ver com essa questão da rejeição. E são coisas assim que não tem nada, que não parece que não tem nada a ver, mas quando você começa a estudar a rejeição a fundo, você começa a entender, então eu não faço isso por causa disso, então tem esse bloqueio por causa disso. Então, assim, o quão é importante essa questão do autoconhecimento, o quão é importante você se conhecer, porque aí, hoje, eu consigo identificar onde está o problema, e eu falo, não, então vamos vencer isso aqui hoje eu preciso vencer isso. E aí, o que eu fiz com essa questão de rejeição? Eu percebi, eu vou compartilhar com vocês, porque eu decidi, gente, que tudo na minha história é para ajudar o outro. Então, mesmo que às vezes eu tenha que me expor um pouco, tá? Isso, para mim, é uma exposição. Eu sempre tive bloqueios com mulheres, por exemplo. Se você olhar hoje não, porque eu já resolvi isso, mas se você olhasse no meu Instagram, você vê que eu só sigo homens. Aí eu comecei a não entender isso, quando eu estou fazendo um plano de uma mentoria anual, e ele fala assim, olha, agora você vai seguir, você vai modelar tantas pessoas essa semana. E eu não conseguia modelar nenhuma mulher. Nenhuma. Eu procurava e não achava, e modelava homem. E era só contato com homem, assim. E não contato que eu digo, gente, de imoral, não é isso.
E não é porque o homem é bonito, não, não é isso. É de admirar, sabe? De admirar trabalhos masculinos, gostar de ter chefes homens, de gostar de contratar pessoas para trabalhar comigo, se fossem homens, que mulher às vezes é um pouco, sabe? Aquele bloqueio com mulher. E aí, tem um mês que eu comecei a trabalhar isso. Eu percebi, falei, uai, peraí, tem uma coisa errada aqui. Qual que é o problema nessa situação? Existem mulheres maravilhosas aí no mundo, sabe? Mulheres que se doam, mulheres que têm dado a sua vida para ajudar o outro, que têm grandes projetos. Então, por que eu não consigo admirar essas mulheres? E aí eu comecei a entender que era um problema de rejeição pela minha mãe. E eu comecei a trabalhar isso. Então, é todo dia. E é lógico que isso interfere na minha identidade. Porque eu preciso ter uma referência feminina na vida. Todos nós precisamos de uma referência masculina e de uma referência feminina. Lógico que isso interfere na minha identidade. Então, quando eu falo de identificar, descubra as coisas que têm sabotado a sua história. Na minha história, essa é uma delas. E podem ter outras que eu vou descobrindo ao longo da vida. Mas é só um exemplo para vocês entenderem o quanto isso é sério, sabe? E a outra é resolva as pendências da sua história. Gente, essa é a mais difícil, mas é a mais libertadora. Você não tem noção o que é você resolver algo do seu passado, por menor que seja. Hoje eu falo, eu não deixo pendências. E como eu fiz isso? Eu fui listando. Peguei um caderno, eu fui listando todas as pendências, com todas as pessoas que eu tinha, todas as pendências. Acabou? Não, não acabou. Mas as maiores eu já consegui. Então, eu peguei um caderno e fui escrevendo. E aí, existem pendências que são menores que você não lembra, mas aí depois você vai e anota. Essa é uma pendência. É 10 reais, 10 centavos que você ficou devendo para alguém, é uma pendência. É uma palavra maldita que você disse e a pessoa se sentiu ofendida e depois você não falou mais com ela porque você entendeu que ela entendeu errado. É uma pendência. Então, vai resolvendo as pendências. Resolver as pendências significa que você está pronta para o próximo passo do autoconhecimento. Porque se existe um monte de lixo e você não tira, não tem como você saber o que está lá na base para você limpar. Então, vai resolvendo tudo. Tudo, gente, qualquer coisa, por menor que seja. Ah, não, isso não tem nada a ver, não. Tem a ver. Tira. É pendência? É coisa ruim? É lixo? É papelzinho de baixo? É qualquer lixo. Tira. Vai tirando as pendências. Porque aí você vai conseguir chegar na base. E aí você lustra aquela base e você chega na sua identidade. Então, essa é a forma de você assumir sua identidade. Resolvendo todas, se conhecendo o seu estado atual, identificando o resultado que você deseja atingir, descubra o que tem sabotado a sua história, quais os bloqueios e crenças que você tem e resolva as pendências com as pessoas, com Deus, qualquer pendência, resolva as pendências. Entende? Oi? Sobre as pendências, aí antes de você passar para o próximo. Eu achei muito legal isso, vou fazer. Nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que a Milka também está explodindo, porque eu tenho um caderno de conquistas. Não, mas eu e linka muito, Radassa, com o exercício dessa semana, que é eliminar o mau hábito. Então, a gente pediu para listar algumas coisas, né, sobre o mau hábito. Então, isso aí já é alguma coisa que a gente tem que colocar. Gente, fantástico, fantástico. Eu amei. Já coloquei aqui, eu já vou fazer. A lista é grande, tenho certeza. Pois é, né? A lista é grande, porque assim. Kézia, eu vou aproveitar para falar aqui, enquanto não tem uma menina aqui que ela é muito amiga da minha mãe. É a Marta, ela saiu. Ela saiu, né? Pera, ela saiu. Agora eu vou ter que falar, mesmo que ela esteja. Não, assim, ela é muito amiga da minha mãe e ela me viu nascer. E assim, eu tenho um bloqueio muito grande com a minha mãe. É uma coisa que sabe assim, que é muito complicado, é um bloqueio que eu tenho muito grande com a minha mãe. A gente nunca foi muito amiga, muito próxima, a gente nunca teve esse relacionamento assim, de mãe e filha mesmo. Ah, vem aqui, vou te aconselhar.
Não, mas a minha mãe também nunca me espancou, nunca nada disso. Mas era um relacionamento estranho. E eu percebo que ela é assim com a minha avó, e ela foi assim comigo, e eu tento quebrar isso o tempo todo, mas é bem complicado o nosso relacionamento. Assim, a gente não briga de jeito nenhum, respeita minha mãe, amo minha mãe, honra minha mãe. Não fico discutindo com ela, mas nós não somos próximas, sabe? Mãe, eu tô com um problema, você me ajuda, você me dá um conselho. Nossa, de jeito nenhum. Nós não temos isso. Eu não sei se é porque eu nunca vi isso, eu nunca tive uma referência nem do meu pai e nem da minha mãe de amizade, assim, sabe? Ai, eu honro os meus pais. Nunca vi isso, esse contato muito próximo. Então, eu não tenho isso. E eu já, nossa, eu já fiz vários treinamentos, várias coisas. E eu tento sempre. Antes eu brigava muito com eles, hoje eu já evolui tanto que eu não brigo, não discuto, não bato nas teclas, que a gente é muito diferente. Mas é ainda uma coisa muito, muito complicada, sabe? Às vezes é um papo muito pesado. É bem é bem difícil, assim. Eu quero quebrar isso antes de eu ter filhos, porque eu não quero que os meus filhos tenham a mesma coisa que eu tive com os meus pais. Radassa, Então, hum, uma coisa que vai te ajudar muito é quando você for ter seus filhos. pode ser, É pode verdade. ser. Eu não sei, Porque a Kézia, minha se mãe é. também, assim, ela nunca foi de dar conselho, nunca foi assim, comigo não, né? Ela era bem mais apegada com meu irmão. Mas assim, comigo não. E acho que é porque eu sou desse jeito, eu nunca precisei, eu sempre fui muito independente, sempre correr atrás das minhas coisas, e talvez seja isso. Você sempre foi muito independente. Então, para ela tá tudo certo. E para ela você já não precisa, às vezes, de um apoio, de ajuda, e você precisa, né? A gente precisa, claro. E aí eu percebi que o meu relacionamento mudou depois que eu fui mãe. Eu comecei a entender a minha mãe, a reação da minha mãe, por que que ela agia daquele jeito. Mas foi depois que eu tive a Cecília. Mas antes disso, eu não entendia. Eu falava, por que que minha mãe faz isso? Por que que minha mãe não é assim? Por que que minha mãe não é assada? Entendeu? Depois, hoje não. Hoje eu entendo que é o jeito dela. E claro, foi o conhecimento que ela tinha na época, por isso que ela sempre me tratou da forma que ela me tratou, né? E tá tudo certo, hoje eu entendo isso, mas antes não, antes eu ficava me questionando, tá, por que que ela faz isso, por que ela age... E, gente, ela é um amor de pessoa, né, Kézia? Um Oh, amor, mãe tem um coração do tamanho do mundo, porém, ela não tem não é igual meu pai é muito carinhoso, meu pai é muito contato, a minha mãe não é tanto comigo, ela não é muito contato comigo igual o meu pai. Mas então, Milka, mas não é sobre isso. É tipo assim, meu pai é muito carinhoso comigo, minha mãe também era bem carinhosa comigo, mas eu não tenho vínculo nem com ele e nem com ela. Eu moro a 1.800 quilômetros deles, eu falo com eles uma vez por semana, e tem vezes que ainda é difícil. Eu ainda na minha cabeça tem muita coisa pendente, sabe? Não que eu os culpo, nada disso, mas tem muita coisa pendente. E as minhas irmãs são diferentes de mim, elas são totalmente. Eu sou muito independente, mas elas precisam muito deles e eu também não vejo isso. Não é um tratamento assim muito meloso, muito carinhoso, é uma coisa assim meio tipo assim, entendeu? Vai crescendo e pronto. E isso aí, entende? Entendi. E eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que, na verdade, eu sou muito carente dos dois, mas eu não tive. E eu nunca vi nem ele nem ela com os meus avós. Os meus avós são vivos. Até hoje não tem. E, pelo contrário, a minha mãe sempre teve muito problema com a minha avó e o meu pai sempre muito problema com a minha avó. Então, eu nunca vi, assim, uma questão de honra, família unida. Entende? Talvez seja uma coisa, assim, de que eu vi mesmo e hoje eu tento não reproduzir. Mas é bem ruim. Eu vou colocar isso na minha lista de pendência. Isso é A Ilza tenso. levantou a mão, viu? Ah, tá. É justamente, Radassa, sobre isso que eu tenho tido muito contato com pessoas, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com aromaterapia. A gente trabalha através de cursos que têm conflitos que vêm
no subconsciente e desde o ventre das mães. Então, se você tem isso, você tem que buscar tratar. Porque a tendência, você vai mudar a sua mente para você poder não ser assim com seus filhos. Mas você também tem que tratar de uma outra forma para que você não transmita isso. Porque hoje em dia, nós temos uma sociedade que é muito doente e é justamente do que é passado por gerações. Sim. Quando a Késia fala do que ela foi, do que ela passou, eu vejo muito eu dentro dessa história. Esses dias eu falei com meu esposo que a minha meta, eu nunca tinha contado para ninguém, mas assim, a minha meta de vida era até os 40 anos, porque eu não tinha todas as perspectivas. Eu não tinha, porque eu tive uma infância muito difícil. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe teve 5 filhos, ela fugiu de casa para casar. Então a gente tinha uma rejeição pela família do pai dela e tinha um pouco de aversão pela família do meu pai, que veio para ela, né, como sogra, tios, tudo. Quando meu pai faleceu, os familiares fizeram que minha mãe desse os filhos para a gente trabalhar na casa deles. E eu só tive uma tia que ajudava a gente, né? A nossa própria avó tinha amor por nós, né? Então, a minha mãe era sempre... Eu sou muito assim o espelho da minha mãe. Ela é uma pessoa calma, ela é tranquila, ela não tinha voz ativa, porque ela foi uma pessoa que sofreu muito. E a gente foi criando por opiniões de tios, de parentes, de colegas de escola, né? Então, assim, a rejeição social era muito grande. E eu tenho uma certa dificuldade para poder me adaptar. Hoje eu já não tenho tanta, porque vem tantas pessoas com problemas para mim que eu ajudo a resolver através da aceitação da beleza natural. Eu ensino crianças a se amarem como elas são, para que elas não passem por o que eu passei. Muitas vezes eu presenteio pessoas que não podem fazer uma coisa hoje porque eu tinha vontade que alguém fizesse por mim e ninguém nunca fez, porque eu não tinha quem me protegia. Então, assim, se a gente tem essa questão assim de ter algo na personalidade da gente, na nossa identidade que veio de gerações, a gente tem que buscar tratar com a mente, claro, né? Mas a gente tem que buscar fazer alguns tipos assim de terapias para que a gente realmente não queira aquilo por uma força do que eu condicionei a minha mente, pelo que eu mudei. Mas, assim, fazer fluir. E o fazer fluir, muitas vezes ele não vem só da nossa vontade, né? É uma coisa, assim, que tem que ser realmente tratada. E sobre o que ela falou da constelação familiar, eu vejo experiência de pessoas que resolvem através disso. E eu acho uma coisa, assim, bem válida. Não, eu já estou nesse processo já tem uns 2 anos. E hoje, só de eu não brigar, de não discutir, de não bater de frente, já é algo muito, sabe? Mas ainda lá no fundo ainda tem. A gente não criou um relacionamento, eu não sei se nós vamos criar, mas ainda tem algumas coisas assim, mas em vista do que eu era, meu Deus do céu, hoje nosso relacionamento é muito melhor. Mas são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Já fiz sessões de coaching, eu estudo muito sobre isso, né? Já fiz vários treinamentos, coaching, programação neurolinguística, estudo muito sobre isso, mas tem coisas que ainda ficam, e é igual a Kézia mesmo falou, a gente vai resolvendo as pendências ao longo do tempo. E essa é uma pendência que eu ainda tenho, esse talvez não seja uma falta de relacionamento, mas essa coisa mais próxima realmente não tenho com a minha família. Não tem. É um bloqueio. Sim, é bem lá no fundo. Gente. E às vezes, é rapidinho, eu vou passar a palavra para você. E às vezes, Radassa, é alguma coisa que aconteceu na gestação. Sim, a minha mãe não me queria. Ela não me queria. E ela já falou isso para mim. Foi algo que aconteceu, um acidente, né? Tadinha, é um acidente. Olha que acidente maravilhoso, gente. Lindo! A vida dela não foi fácil, isso, que às vezes aconteceu na gestação, porque
quando meu irmão nasceu, meu irmão era muito esperado, né? Foi o primeiro filho, tal, aquele coisa maravilhosa, então, né? Então ele foi muito esperado. Daí, quando eu cheguei, a minha avó tinha acabado de falecer, tava uma bagunça, meu avô querendo casar de novo, então a minha mãe não estava preparada, assim, emocionalmente, né, na gestação, na minha gestação. Então eu percebo que isso também influenciou de alguma forma, né, nesse relacionamento meu com ela. Então, às vezes, tudo influencia, tudo influencia. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Eu fui a primeira, não fui esperada porque minha mãe não era casada, foi bem complicado. Ela fugiu de casa para me ter. Então, depois eu escutei ainda, quando era criança, escutava assim que, eu não te queria, tipo assim, não falava com essas palavras, mas dava para entender, eu não te queria, foi um acidente. Então, isso foi criando, sabe? Foi E criando, não sim. só palavras comunicam, né? Ações, Sim, ações. comportamentos, atitudes, então tudo comunica. Então, até isso a gente tem que policiar no nosso dia a dia ali, com os nossos filhos, com as pessoas, porque não é só palavra que fere. Comportamentos, atitudes, ali o dia a dia, um olhar. Eu vou parar de falar disso, senão eu vou chorar. Toca o barco aí. Vamos lá, gente. Você viu, né, Uau! meninas? Vamos falar. Você viu, né, meninas? Aqui, todas aqui, ó, profissionais. Ela, ó, estuda PNL, estuda comportamento humano. Todo mundo, gente, tem as nossas pendências, tem os nossos medos, os nossos caos internos. Então, a gente está aqui nesse processo juntas para evoluir juntas. Então, todos estamos num processo, às vezes, ali diferente, uns mais ali, outros mais aqui, mas a gente estamos juntas no mesmo barco, cada um com os seus medos, com os seus caos internos, tentando resolver. Vamos lá, Kézia! Gente, assim, o quanto é interessante isso, né? A Ilza, depoimento lindo, a Daça também, é Radassa, né? A Radassa também. E todos nós estamos aqui, não somente, pelo que eu percebo, assim, né? Não somente para nos curar, mas para curar outras pessoas também. E é isso que eu acho mais lindo, assim, sabe? É de você se expor, de você falar de questões, mas que você entende que isso tudo que você está passando, muitas pessoas passam e que essas pessoas, quando vê que você venceu, quando vê que você conseguiu superar isso, falam, não, tem chance para mim também. Eu vou conseguir. Kézia, deixa eu só interromper mais uma vez, rapidinho. O nosso projeto é muito voltado para isso. Na nossa cura, eu posso curar. A gente tem muito isso interno, tanto eu e a Radassa, no nosso processo de cura que a gente vai curar. Entendeu? É isso. Pode falar, Kézia, de novo. Gente, estou preocupada com o seguinte, já são 10h37, eu tenho muita coisa para falar. Eu queria ver com vocês, eu não sei como que tá a programação de vocês no próximo domingo, se eu poderia continuar, se vocês querem que eu termine, como que a gente faz? Falta muito, Kézia, ainda? O que é que falta? Peraí, eu tô... Falta. É porque, na verdade, Milka, tem um exercício, né, que eu quero fazer. Ah, não, a gente queria tanto um exercício, porque a Radassa adora uma prática. Ah, mas o exercício é mais sobre perguntas, né? Como que tá? Poderia ser? Até que hora, meninas, que vocês conseguem ficar? Milquinha, na verdade, é que eu tenho um compromisso. Ah, sim. Entendi. Até que hora que você pode ficar, Kézia? Não, eu falei que 10h30 eu já estava saindo, né? Ah, entendi. Então, assim, tem algum problema a gente continuar no próximo domingo? Ou atrapalharia muito vocês? Como que tá? Não, para mim Pode não. ser. Pode ser sim. É porque assim, Para mim também pode ser. esse final, assim, eu acho que é muito importante para a gente não ter que fazer correndo, porque, né, eu acho assim que é algo que eu queria fazer com mais tranquilidade, sabe? Esse final, assim, poderia ser? Pode sim. E aí vai ser legal, porque daí a gente pode mandar esse vídeo para as meninas, e já falando que no próximo domingo a gente vai colocar em prática o vídeo, né? O que foi falado no vídeo, a gente vai ter uma atividade. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar as perguntas, e aí você encaminha para as meninas, para eles ir pensando nessas perguntas durante a semana.
Pode ser? E aí tem a questão que você falou de que vai pontuar os hábitos, né? De repente, se alguém quiser conversar sobre alguma coisa semana que vem, sobre isso também, a gente pode conversar. Não, vamos falar sobre isso, sobre a questão que você falou, né? A gente pode já colocar em prática essa semana, né, meninas? Sobre pendências, o que a gente pode resolver. E aí a gente já pode trazer ali um feedback, como que foi resolver essa pendência que estava de fato. Nossa, gente do céu! Estou até pensando aqui. Eu tenho muita pendência. Antes eu queria só falar um pouquinho com a Daça. A gente tem uma história um pouco parecida em relação às mães. E eu entendo o seguinte: você não pode se agredir, entendeu? E um dos conflitos que eu sempre tive é esse negócio de me cobrar uma posição em relação à minha mãe, e sem que de fato eu sentisse. E isso é uma agressão com você. Então, você não pode se agredir. Você faz um pouquinho de cada vez. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ligar para as pessoas. Eu não ligo para ninguém, né, Milka? Mas manda uma mensagem, tipo assim, força um pouquinho. É um pouquinho de cada vez, sabe? Não é forçar grandes ações. Isso é uma agressão com você. Então, força só um pouquinho todos os dias. Eu não tenho hábito de mandar mensagem. Manda só um oi, mãe, uma figurinha, coraçãozinho. Entendeu? E aí você vai trabalhando isso todos os dias, sim, pelo menos umas 2 vezes na semana. Pontua algo seu que não é importante. Por exemplo, eu não tenho o hábito de conversar com a minha mãe sobre as minhas coisas particulares, mas de vez em quando eu pontuo alguma coisa que não é muito relevante para mim, mas que é importante para ela saber, sabe? No meu trabalho teve uma pessoa que estava com Covid, e aí, nossa, mas como é que você tá? Não, mas eu tô bem. Eles adoram papo de Covid, né? Eles adoram. Então, assim, são coisas que não são coisas sobre mim que eu gostaria de falar, mas são coisas que são importantes para ela e que são pequenas coisas todos os dias, que não tá me agredindo, tá fazendo bem para ela e esse relacionamento tá melhorando, sabe? É um passinho de cada vez, mas não se agride, não se agride. E não se culpe, porque a culpa, ela não ajuda com nada, com nada. Ao contrário, ela vai fazer você tomar decisões que não vai resolver e não vai chegar a lugar algum. Não se culpe. É um problema que existe, ele existe para ser resolvido. E problemas nos fazem crescer. Pensa, uma mulher linda, gente, estou apaixonada nesses olhos, perfeita, linda, belíssima, inteligente. Eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de você hoje, muito orgulho. Sim. E uma coisa que, só para te falar, olha que interessante, eu dei tanto, não trabalho, um pouco para eles, que quando eu fiz uns 18 anos e eu falei, não, eu comecei a pedir para Deus, falei, olha, Senhor, eu quero, e eu tenho muito isso, eu quero muito um dia dar orgulho para os meus pais, porque até os 18, 19 anos eu nunca tinha dado orgulho para eles, pelo menos era o que eu pensava. E como você vê como que Deus é perfeito, hoje eu vim aqui e eu sou a prima que no Natal todo mundo comenta, digamos, a pessoa que venceu na vida, que ninguém imaginava. Então foi um reviravolta muito grande que aconteceu na minha vida. E eu tenho certeza que hoje eles se orgulham muito de mim. E isso é fruto das minhas orações e das orações deles também. Do seu comportamento e das suas ações. Eu quis mudar, então as mudanças elas acontecem sim. E eu estou no processo. Como diz a Milka, o nosso processo ele é contínuo. Nós estamos. Gente, então é isso. Então tá, ela deixou a gente com gostinho de quero mais, né? Mas tá bom, gente. A gente tem paciência até domingo que vem. Pessoal, quem que gostou e vamos fazer dessa aula sobre identidade, vamos falar um pouquinho. Kézia, se você quiser sair, pode se despedir. Faz a nossa selfie, Milka. Na semana passada ficou só a minha cadeira. Hoje eu estou aqui até o fim. Se a gente puder fazer. Vamos fazer uma selfie, peraí. Meninas, abram as câmeras aí, todo mundo. Peraí, eu acho que agora, deixa eu tentar tirar só um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, isso. É porque não tá aparecendo todo mundo para mim, eu acho que eu vou ter que
Abrir. Isso, agora sim. Agora sim. Pronto. Eu vou mandar para vocês lá no. Ai, a Thali tá entrando agora. Vocês acreditam? Não acredito. Gente, A eu vou Thali tá me entrando no despedir. final. Eu vou me despedir de Pronto. vocês. Muito obrigada, tá? Até domingo que vem. Deus abençoe vocês. E a gente tá junta. Juntas nós vamos mais longe. Sim, sim, sim. Muito obrigada, Tchau, Kézia, pela sua gratidão. presença. Gente, continuando aqui. Gente, que assunto que mexe, né? Meu Deus do céu, Meu é Deus, pesado. pesadíssimo! Demais. Chega a estar aqui até, chega a estar até me doendo. Oh, Vocês mas verem, todo né? Como que processo é. de mudança causa um pouquinho de desconforto, né, gente? Vamos falar sério. A gente, quando está crescendo, é um pouco assustador, porque a gente precisa sair daqui, da onde está cômodo, gostoso, quentinho, para ter uma ação. E toda ação é uma novidade. Tudo que é novo assusta. Então, o que ela falou hoje pra gente vai muito de frente que a gente está aqui, ó, lutando todos os dias, né? Que a gente está construindo essa jornada. E é isso, gente. Essa questão de pontuar, né, as coisas, as pendências. Ai. Ah, Ju, você tá quietinha? Você quer falar alguma coisa? Ju, vamos falar. Você não fala, mulher. Tô trabalhando nisso ainda. Ah, na questão de Tá falar, certo. No seu tempo. Isso mesmo. ô Isso Ju, mesmo. eu era Oi. muito tímida na escola, era tímida em todos os lugares. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu tremia, meu corpo tremia, minha carne tremia. Nunca vou esquecer dessa sensação. E eu comecei a trabalhar isso aos pouquinhos. Tipo assim, falar um oi ali, me apresentar. E eu sempre, a Ilza não sabe, mas Ilza, eu sou uma ex-cabeleireira. Sério? Nossa. Eu sou uma ex-cabeleireira, aham. Eu sou formada em estética e cosmetologia. E no ano passado eu larguei mão de tudo. E eu amava esse mundo de cabelo cacheado, amava. Então, meu primeiro emprego foi trabalhando num salão, depois eu fui me formar. Aí voltei e comecei a trabalhar para mim. Aí o ano passado eu abri mão para entrar no mundo digital com meu esposo e estou aqui. Mas é isso, então assim, a gente é uma construção, essa questão de se soltar, de falar, e conforme a gente vai abrindo, contando a nossa história, que a gente ajuda outras pessoas, através da sua história. E você já compartilhou um pouquinho com a gente ali no grupo, você tem uma história incrível, eu acredito que muitas pessoas vai se identificar de alguma forma, e você vai ajudar as pessoas através da sua história também. Pode falar, Radassa, pode falar, Ilza. A Thali chegou aqui, tá quietinha. Thali, a gente está terminando agora, mas se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente também. Ficou gravado, vamos te mandar. Hoje nós estávamos falando sobre identidade e como isso é. Ai, chega até a mexer. Eu vou ser bem sincera com vocês, na verdade, mexe muito comigo essa coisa da minha família. É algo que eu venho trabalhando já há muito tempo, mas mexe muito comigo. Eu acho muito lindo esse relacionamento de família, eu acho bonito, mas é algo que para mim não é uma realidade, eu não preciso mentir sobre isso. Mas assim, há 2 anos atrás, quando eu vim para cá, nós tínhamos um relacionamento muito difícil. Porque se ela falava A, eu falava B, C, D. Peraí, entende? E se ela falava C, eu falava D, então era o tempo todo assim, sabe? Machucando uma outra, brigando. E hoje não. Hoje a gente consegue conversar de boa. A minha maior vitória, gente, foi final do ano eu ir lá. Eu não discuti um dia com a minha mãe. Pelo contrário, quando começava, porque é um ambiente complicado lá, é difícil, eu já me retirava, eu ficava quietinha, eu não briguei nem um dia com ninguém, isso foi a minha vitória, assim, eu fiquei 20 dias lá, e eu me senti muito evoluída, foi uma vitória. Foi, assim, algo que eu falei, cara, que loucura. Então, assim, e sempre, mas vocês não estão entendendo o ambiente tóxico que é, o tóxico que é. Então, sempre estava incitando algo ali, uma discussão, mas eu sempre, peraí,
tô de boa aqui, tô sossegada aqui, eu trocava de assunto. Então, me senti muito evoluída mesmo, mas é difícil, não é fácil, não. E é isso, eu falo que quando a gente começa a melhorar, as pessoas ao nosso redor começam a melhorar também. E hoje meu relacionamento ele é muito melhor porque eu decidi melhorar. E não é assim, eu nasci, né? A gente sempre teve um comportamento difícil e nunca vai melhorar. Não, vai melhorar sim. E está melhorando a cada dia que passa. Mas não é Mas fácil. eu ia até pontuar isso, Radassa, sobre assim, você vai ser uma mãe melhor sendo uma filha melhor. E essa questão de você sendo, fazendo a sua parte como filha, né? Igual a Kézia falou, não força a barra, não faça nada, mas assim, comece algumas ações, não por ela, mas por você, né? Sim. Porque você quer fazer, quer traçar um rumo diferente para a sua vida. Então, vai ter que começar algumas ações a partir de você. E sendo uma filha melhor, né? O José Roberto, ele fala sempre sobre honrar a nossa história, honrar os nossos pais. E isso, gente, é um peso muito grande, porque não pelo que eles mas pelo que eles nos proporcionou e a gente chegou até aqui. Né? Se a gente está aqui agora, foi graças a quem? Os nossos pais. Então, querendo ou não, a gente precisa honrar a nossa história. E quando a gente honra a nossa história, honra o que aconteceu com a gente, isso que vai fazer total diferença daqui para frente. E me caiu uma ficha aqui hoje que eu nunca tinha percebido, algo sobre mim que eu nunca tinha percebido. Eu não quero ser mãe agora. Eu sempre falo que eu não quero. E muita gente me questiona isso, mas eu não quero Respeita realmente isso, agora você tem não. que respeitar esse seu posicionamento. E eu entendi o porquê que eu não quero ter agora. E aí, eu voltando atrás e falando que a minha mãe, ela teve, foi muito difícil, ela não estava preparada. E eu senti que ela não estava preparada, e isso eu sinto até hoje, que ela não estava preparada. Então, eu senti essa rejeição. Eu não quero que o meu filho sinta isso, eu quero estar pronta. Não que a gente vai estar pronta 100%, mas eu quero estar no momento bom, porque ela não estava no momento bom. Foi muito difícil a gravidez dela. Ela teve que morar com a minha avó. Foi complicado. Então, eu não quero ter agora, porque eu não me sinto no momento certo de ter. E eu não quero que o meu filho tenha essa consequência de que, você veio por um acidente. Um acidente, sabe? Eu não quero de jeito nenhum isso para mim, para o meu filho. Não existe isso de acidente, tá? Eu acredito que não existe. Se você tá na chuva, você se molha. E é questão, assim, de propósito, né? E existência. Quem veio ou não por um acidente é porque tem que estar aqui, é porque estava nos planos de Deus. E, assim, hoje eu consigo analisar sobre tudo que aconteceu na minha vida, onde eu cheguei. Eu estou num lugar e fazendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E hoje eu me sinto tão abençoada e por Deus, sabe? O amor de Deus na minha vida, por eu estar fazendo parte, seguindo o meu propósito, ajudando tantas pessoas que sempre no meu subconsciente, nos meus sonhos, eu queria ter para mim, né? Então, assim, é maravilhoso a gente ter esse tempo de espera, né? Para a gente poder chegar naquele momento que a gente nem imagina como vai ser. E você, Radassa, vai ser com certeza uma mãe incrível. Incrível. Eu quero. Essa é a meta. Eu acho que ela tem um lema. Eu sou boa em tudo que eu proponho a fazer. Eu gosto de me dedicar muito no que eu faço. Não gosto de fazer as coisas meia boca. Isso é meu. E isso, olha, isso vem muito da minha mãe, porque minha mãe ela é excelente no que ela faz. Ela não faz as coisas meia boca, ela faz e faz. Então, se eu for ser mãe, eu quero ser mãe. Se bem que eu não vou conseguir, né? Oi, Marta, tudo bem? Você chegou Eu hoje? sou Já só tá mãe, eu sempre falo isso. Eu sou só mãe. Eu acho que tem mãe e mãe. Eu sou só mãe, sou aquela mãe super básica, não enche o lacinho, não coloco roupinha combinando, sou só mãe. Dou muito amor, dou muito carinho, mas mãe. Não, mas não é nem sobre isso, sabe, Milka? Eu também não tenho isso, não, mas não é nem sobre isso. É sobre princípios, é Sim, sobre sim, educação, enfim. sim. Mas E acho que é isso. eu acredito mais nisso do que nessas outras partes, sabe? No que
ai, tá com a roupa perfeitinha, não sei o que lá perfeitinho, não, mas sobre ali aquele comportamento diário, sobre o que eu tô ensinando, o que eu tô passando para ela. Eu acredito muito nisso do que no externo mesmo, sabe? Mas eu sou muito prática, eu sou uma mãe muito prática. Gosto muito de conversar, mas não sou muito de brincar, mas eu gosto mais de conversar. Amo conversar. Ô, Marta, deixa eu te falar, cadê a Marta aí? A gente está num momento network aqui, viu, gente? Momento só de conversa, bate-papo, a nossa palestra já acabou. Ô, Marta, você saiu e a gente estava falando muito sobre identidade. E aí a gente trouxe algumas coisas da infância, né? E aí eu até falei para as meninas: eu vou aproveitar que a Marta não está aqui, porque ela é amiga da minha mãe. Eu vou falar. Aí agora eu lembrei que nós temos a gravação. Dor. Você é tudo, Radassa. Marta, você não conta pra minha mãe. Não vou contar pra ela, não vou contar pra ela. Ai, gente do céu. Adiantou tudinho, Radassa, adiantou tudinho. É. Olha só. Não, eu falei assim, gente, eu vou aproveitar que a Marta não tá aqui, eu vou falar. A minha internet tá horrível hoje, menino. Ai, gente do céu, foi. Mas você perdeu, foi muito bom. Trouxemos algumas coisas aí bem fortes, mas nós não terminamos. Vamos terminar no próximo encontro. Porque é muito conteúdo e ela já tinha um compromisso. Tá? Então, acho que é isso, né, meninas? É isso, meninas. Amei o nosso encontro de hoje. Foi bem assim, network, bem bate-papo, bem profundo também. Mexeu com umas coisas lá embaixo, né? Não sei você, mas quase chorei aqui. Quase chorei aqui. Quase perdi a compostura. Teve uma hora que eu desliguei a câmera porque eu tava com o olho cheio de lágrimas. Nossa, foi muito gostoso. Foi Sentir bom. Foi essas emoções é maravilhoso. Sim. Porque, gente, a história de outras pessoas conecta tanto com a da gente. É muito incrível isso. Por isso que não tenha medo de contar a sua história. Você viu a história dela? Ela é minha prima, ela não conta isso para todo mundo. Então, hoje foi difícil para ela se abrir aqui, porque eu estava aqui. Eu conheço como ela funciona, então ela não é de abrir. Então, para ela foi difícil. E ela contou coisas aqui que eu não sabia da infância dela. A infância dela foi muito difícil, porque eu sei. Então, a história dela conectou com a da gente, porque uma hora ou outra ali tem uma conexão e a gente percebe, gente, a vida de outra pessoa também é difícil. A vida de outra pessoa também tem dificuldade. Eu não sou estrelinha. A gente às vezes acha que a gente é estrelinha, né? Alecrim dourado, né? A gente acha estrelinha. Gente, por que eu passo isso? Por que eu sofri isso? Não, Marta, ainda bem que eu saí nada, capaz. Imagina. Igual eu tô te falando, não adianta nada, porque... tá. Achei que você tava falando de mim. Porque minha infância foi difícil. Você vai ver a gravação, você vai chorar. Só pra te falar. O meu esposo, ele já está num processo de treinamento, já fazem uns 2 anos e meio, ele mudou muito, ele sempre quer que eu mude, e esse treinamento com vocês está sendo incrível, porque agora que nós estamos entrando em conexão. Ele está super me apoiando nesse projeto, e o que eu acho bem bacana é o que a gente está praticando também com os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, eles meninos, né? 12, 9 e 7 anos. Eles têm uma maturidade, assim, na infância muito boa. A gente busca o máximo trabalhar eles para que lá na frente ele não tenha problemas pelas condições de vida que nós temos hoje, né? Por tanta absorção, coisas assim que nós passamos, né? Então é muito importante a gente ir sempre praticando já com os nossos filhos coisas que vai ajudar a diminuir conflitos e problemas futuros. Isso aí. Gente, então é isso, né? Uhum. É isso, porque assim, eu não faço almoço, mas eu acredito que tem alguém aqui que faça, então... Eu e a Radassa estamos de boa, porque aqui ainda é 9h55, né? 9h55. Aqui vai dar 11 horas. Aqui já vai dar 11 horas. Uhum. E ainda a gente tem o foco, né, dos 7 dias, da alimentação, tá? Então, todo mundo tem que... A alimentação saudável dá um pouquinho mais de trabalho de fazer ali na hora de
de cuidar dos alimentos. Eu não faço comida. Acho que é um bloqueio. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, então é isso. Fica com Deus. Tenha um ótimo domingo. Foi muito bom estar com vocês. Sempre é um prazer muito grande estar aqui, fazer parte de tudo isso. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês nesse domingo, às 10h59, às 9h59 para vocês. Marta, e assista lá e chore conosco. Fale também, assista. Isso. Então tá, meninas. Tchau, beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.